Olá, aluno! Estamos de volta aí, vamos dar sequência ao nosso curso sobre os conceitos e tecnologias relacionadas à internet, intranet e extranet. No bloco passado, nós estudávamos sobre o princípio, a introdução, não foi isso? Dos protocolos da família TCP/IP. Nós vimos as camadas OSI, camada TCP/IP, que são importantes para os concursos atuais, né? E vimos também uma geral sobre esses protocolos, mas nós não estudamos de maneira específica cada um deles. Então, eu fiz uma seleção com você, para você, né, os principais protocolos que definem a família TCP/IP. Então, a gente vai entrar, tá, e falarmos aí um por um dos principais. Agora, óbvio, aluno, quero que você entenda uma coisa. Protocolo TCP/IP é mato. Tem muito protocolo, mas é muito mesmo protocolo. Os professores fazem uma seleção daqueles que caem mais, mas não são todos os protocolos que você vai ver em nenhum curso. Por quê? Porque são dezenas de protocolos, não tem tempo hábil, nem é objetivo do curso chegar a um nível desse aí. Perfeito? Então joga na tela o primeiro protocolo TCP/IP que nós vamos estudar, é um dos mais conhecidos, que é o protocolo que? Famoso protocolo IP. Olha lá, ele está na camada 3 do modelo OSI. Então já coloca aqui, ó, para você poder matar, né? Que é a camada de rede. Aí, olha lá, o endereço de protocolo da internet, endereço IP, o IP address, é um número atribuído a cada dispositivo, computador, impressora, smartphone, etc., conectado a uma rede de computadores que utiliza o protocolo de internet para comunicação. Ou seja, se você tem um dispositivo, né, um aparelho conectado a uma rede, você tem que ter o quê? Um número IP. Então, o IP é o número que identifica qualquer equipamento que vai se conectar a uma rede, independente do equipamento que for. Se você tem uma impressora conectada à rede, ela tem um IP. Se você tem aí um ar-condicionado, né, que você controla, né, pelo seu telefone, pela internet, usando o IoT, né, que é o Internet of Things, que seria a internet de tudo, das coisas, né? Você teria que ter um IP para esse ar-condicionado, ok? Então esse é o primeiro protocolo, a gente vai estudar os detalhes de IP um pouco para frente, onde eu vou desmembrar para você como que estuda um número IP, perfeito? Aí nós temos o que de questão? Vamos pegar uma questão número 20 do nosso curso, que é essa aí, ó. Na internet, os endereços IP, Internet Protocol, constituem recursos que podem ser utilizados para identificação de microcomputadores que acessam a rede. Olha aí que interessante. E aí, o IP é ou não é usado para a identificação dos computadores que acessam a rede? Perfeito, questão correta, sem estresse, é para isso que serve o IP. Bacana? Então, o princípio do protocolo é esse, é uma coisa bem básica, né, que você precisa saber, pelo menos agora. Mais para frente a gente vai dar uma aprofundada. Olha lá, depois temos o segundo protocolo aí, que é o protocolo chamado NAT, que a gente conhece como protocolo de tradução de endereço, também opera na camada 3 do modelo OSI, camada de rede, né? E a explicação do NAT é essa, ó, Network Address Translation, é um protocolo que faz a tradução dos endereços IP e portas TCP da rede local para a internet. Ou seja, o pacote a ser enviado ou recebido de sua estação de trabalho na sua rede local vai até o servidor, onde seu IP é trocado pelo IP do servidor. A substituição do IP da rede local valida o envio do pacote na internet. No retorno do pacote acontece a mesma coisa, porém ao contrário, o que garante que o pacote chegue ao seu destino, né? Aí você fala, eita professor, eu não estou entendendo isso aí. Então deixa eu te explicar. Esse protocolo é muito importante nas nossas vidas. Olha esse desenho aí, ó. Esse globinho que você está vendo aí é a representação da internet, né? A gente representa a internet com globo, pode representar também com a nuvem, né? Aí a sua internet chega na sua casa e pode ver que ela é ligada no modem, e esse modem tem embutido o quê? Esse aparelhinho que a gente chama de quê? De roteador, correto? Tem uns que são separados, né? Mas outros vêm juntos com o modem, né? Você também pode chamar de hotspot, tá? Ou então você pode chamá-lo de access point. Perfeito? Ok. Aí você tem as suas máquinas aqui, tá vendo? Pode ver que tem um computador desktop e um notebook aí.
Pode observar que esses computadores têm números IPs, olha lá, ó. Um é um 92.168.0.100, o outro é um 92.168.0.10, tá vendo? Esses IPs, que a gente vai estudar um pouquinho para frente, aluno, são considerados IPs frios, tá? O que é IP frio? É IP que não conecta a internet. Então não tem como eu pegar essa máquina 192.168.0.100 e conectar com a rede. Não tem jeito, são IPs de redes privadas, que você vai entender isso um pouco para frente. É uma faixa de IP só usada em rede privada. Então aqui eu tenho um problema. Essas duas máquinas não têm IP para conectar. Inclusive esse IP é um IP fixo, né? Você dá quando monta a rede e sempre vai ser esse número para essas duas máquinas. Então o que acontece? Quando você ligou o modem ao roteador, a sua internet foi para o roteador, o protocolo DHCP, que nós vimos no bloco passado, gerou o IP quente para o seu roteador. Então, esse IP do roteador aí, ó, é o IP da sua operadora de internet que gerou, é o IP quente. Então, esse 68.202.151.70 é o IP que a sua operadora te deu para conectar à internet. Então, quando essas duas máquinas com o IP frio enviar os pacotes para o roteador, o que vai acontecer? Vai entrar um protocolo chamado NAT, que vai traduzir esses IPs fixos, esses IPs frios, para o IP do roteador. Aí ele vai para a internet, manda para o servidor. Quando o servidor devolver, ele faz o processo contrário. Ele pega o pacote, o IP dele quente, e converte para o IP frio da máquina e devolve. Então, na realidade, essas duas máquinas aí, aluno, estão conectadas à internet por meio do IP do roteador. E o protocolo NAT que está convertendo esses IPs frios para o IP quente do roteador e mandando para a internet. Então, por exemplo, olha aqui comigo. Você está fazendo uma festa na sua casa. Tem lá 10 pessoas conectadas à sua internet, ao seu roteador. Essas 10 pessoas estão usando o IP do seu roteador. É o IP do seu roteador que está enviando e recebendo os pacotes dessas 10 pessoas. Por isso que, às vezes, a internet fica ruim. Né? Você está num lugar, pô, a internet que está lenta. É porque isso depende muito do roteador. O roteador, aluno, na minha opinião, ele é o cérebro da internet. Não adianta nada você ter na sua casa um pacote de 100, 120 megas de velocidade, que é uma velocidade hoje muito boa, né? Mas você tem aqueles roteadorzinhos D-Links, aqueles pequenininhos. Não tem estrutura. Então, quando tiver 3, 4 pessoas demandando pacotes por roteador, o NAT do roteador não consegue fazer essa tradução. Então, você tem que ampliar o seu roteador, comprar um bom roteador, um roteador profissional, né? Aqueles roteadores maiores da Cisco, tem um roteador da Apple, o AirPort, que é muito bom. Ou seja, são roteadores que o NAT deles consegue receber esses pacotes das máquinas locais, converter para a internet e vice-versa. Então, para mim, hoje, o roteador é tudo da sua rede Wi-Fi. Se você não tiver aí um roteador bom, sua rede não vai prestar. Perfeito? Então, voltando lá, é isso. É o protocolo que traduz os IPs das redes, né, dos computadores das redes locais para o IP da internet, que é o IP quente. Aí, ó, só uma observação. Tá vendo que a partir desse protocolo, o outro não tinha, ó, esse IP. A partir desse, você tem um número aqui, ó, porta 5351. É porque é o seguinte, aluno, esses protocolos, eles operam em portas. Porque quando você estabelece uma conexão com a internet, são abertas portas, tá, de conexão com o servidor, que é parecido com aquele desenho que nós vimos no bloco passado. Você estabelece a conexão de ida e vinda dos pacotes, tá? Você pode abrir até 65.536 portas dentro de uma rede, perfeito? E alguns protocolos têm portas fixas, que não mudam, números de portas. Então, quando você tem um NAT operando, um roteador operando, ele está operando pela porta 5351. Aí você pergunta, professor, isso pode cair em prova? Pode. É muito raro, mas pode cair. Mas esses protocolos mais conhecidos não caem, não. Geralmente eles vão cobrar a porta do HTTP, que você vai ver, do HTTPS. Eu vou falar quais aí que são mais importantes, tá? Só estou fazendo observação agora para você não ficar perdido aí no material, sem saber o que é esse número aí da porta. Tudo bem? Perfeito? Então,
Vamos a uma questãozinha, questão 21 do nosso curso. O protocolo NAT tem a capacidade de modificar o endereço de um datagrama IP em um roteador, a fim de permitir a comunicação de dados entre uma rede privada e uma rede pública. E aí? Perfeito, né, aluno? Tá vendo? Ó, o datagrama é pacote, hein? Não se esqueça que nós vimos isso na última aula lá. Um pacote, né? Então ele pega um pacote de um roteador, né? Para permitir a comunicação da sua rede privada para a sua rede pública. Item correto, sem estresse. Beleza? Ótimo. Então, vamos para o próximo protocolo aí, ó. O próximo protocolo é o TCP, conhecido como Protocolo de Controle de Transmissão. Tá vendo que nós estamos subindo as camadas, ó? Agora eles operam na camada 4 do modelo OSI. Lembra? Camada de transporte do modelo OSI. Então, vamos lá. O TCP, Transmission Control Protocol, protocolo orientado para a conexão, possibilita transferência de dados na internet com as características de confiabilidade, isto é, a mensagem chega ao receptor ou mensagens enviadas chegam na ordem de envio. O TCP é o protocolo responsável em transportar os pacotes de dados da rede, utilizado em transporte de pacotes que exigem confiabilidade, exemplos, e-mail, transferência de sites. Ou seja, aluno, o que eu quero dizer aí? Já foi falado naquele bloco anterior. O TCP é um protocolo que opera na camada de transporte. Ele que carrega os pacotes, tá? Por que ele é orientado à conexão? Porque quando você envia, tá, o pedido, se algum pacote sair da rota, se perder, ele vai gerar um erro. Tá vendo lá? Informação corrompida, né? E vai retornar o erro para o usuário. Aí você pode reenviar. Então é o exemplo do e-mail. Você pode observar quando você vai pedir para enviar um e-mail, né, o que vai acontecer? O e-mail, se der erro, ele avisa que o e-mail não foi enviado. Deseja reenviar? Você clica, ele vai fazer o procedimento, né, novamente, de conexão e de envio do pacote. Tá? Então o TCP ele trabalha com, geralmente, aluno, onde é que é a malandragem para você matar? Com serviços que exigem confiabilidade. Então, toda vez que você tem, por exemplo, um serviço que você consegue trabalhar com mensagens de erro, retorno de erro, o protocolo de transporte é o protocolo TCP, tá? É igual transferência de sites. Você pode ver quando você vai acessar um site e dá erro, aparece lá, página não carregada com sucesso, né? Aí você clica no F5, atualiza, aí ele recarrega a página novamente. Tudo bem? Então, atenção a esse protocolo, camada de transporte, TCP, orientado à conexão, ou seja, confiável, né? Aí nós temos aí o irmão dele, ó, que é o UDP, protocolo de datagrama, também opera na mesma camada. São os dois protocolos da camada de transporte, não é isso? Olha lá, UDP, User Datagram Protocol, um protocolo não orientado para a conexão. Possibilita transferência de dados na internet, com as características de não confiabilidade. Isto é, a mensagem pode não chegar ao receptor ou mensagens enviadas podem chegar fora da ordem de envio. Utilizado em transporte de pacotes que exigem velocidade e não confiabilidade. Exemplos? Streaming de dados, YouTube, Netflix, VoIP, né, o Skype e chamada de voz do WhatsApp, por exemplo. Então, como já foi falado no bloco anterior, o UDP não faz a reorganização dos pacotes e dispara. Se algum pacote se perder, problema nenhum lá, vai dar erro, informação corrompida e não reenvia. Fica desse jeito. Por isso que os vídeos do YouTube às vezes dão uma tremida, por isso que quando você está conversando pelo Skype, a frase não chega toda, chega faltando os pedaços, mas você não para de transmitir. Você continua conversando, você continua, né, transmitindo. Por quê? Porque você não precisou de confiabilidade. Você precisou de velocidade, né? Porque ele é um protocolo que exige aí, serviços que exigem velocidade e não confiabilidade. Então pode observar que esse protocolo é a negação do outro. O TCP é confiável, né? Porém lento, mas caso der erro, ele retransmite a informação. O UDP não é confiável, é rápido e se der erro, não retransmite a informação. Perfeito? Bacana. Camada 4, transporte e vamos às questões.
Vamos lá, questão número 22 aí do nosso curso. Olha lá. O TCP, Transmission Control Protocol, um protocolo não orientado para conexão, possibilita a transferência de dados na internet com as características de não confiabilidade. Isto é, a mensagem pode não chegar ao receptor ou mensagens enviadas podem chegar fora da ordem de envio. E aí, aluno, o que você achou desse item? Marcamos certo ou marcamos errado? O que você acha aí? É um item, se você prestou atenção, errado, porque ele não está cobrando o TCP aqui, ele está cobrando o UDP, ó, o UDP que é não orientado para conexão, né? É ele que trabalha com não confiabilidade, né? Que pode não chegar ao receptor, não é isso? E chega fora da ordem de envio. Esse é o papel do UDP. O TCP seria tudo que ele está falando, é o contrário, né? Orientado, não é isso? Opa! É confiável, né? E chega na ordem de envio, né? E aqui, ó, chega ao receptor, tá vendo? Só tirar as negações aí tudo bem, seria o TCP. Bacana? Então, vamos para o próximo protocolo. Vamos subir lá para a camada 7, ó, para falarmos sobre o DHCP, protocolo de configuração de host dinâmico. Camada 7, falamos um pouquinho dele no bloco passado, né? Olha lá, o Dynamic Host Configuration Protocol é um protocolo de serviço TCP/IP, né? Que oferece configuração dinâmica de terminais com concessão de endereços IP de hosts. O que é host, professor? Host é máquina, aluno. É computador. Aqui é porque ele quer falar bonito. Isso é jargão da informática. Máquina, qualquer máquina que está conectada a uma rede, tá? Você pode chamar de host, tá? Aquela máquina é um host, beleza? E outros parâmetros de configuração para clientes de rede, portas 67/68. Aluno, como foi falado na aula no bloco passado, o DHCP é o responsável em gerar para os nossos equipamentos os IPs quentes, né? O IP responsável pela conexão à internet. Então, dá uma olhadinha aqui para você não esquecer nunca da dica, ó. Tô com meu telefone aqui, coloquei no modo avião. Eu perdi todas as conexões que eu tenho com a rede, ok? Quando eu sair do modo avião, meu telefone vai reconectar a rede, né, a antena de transmissão da minha operadora de celular, Vivo, Claro, seja lá quem for, e através do DHCP da minha operadora de celular, ele vai gerar um novo IP para o meu aparelho. Aí, a partir do momento que ele gera um novo IP, eu estou conectado à rede. Eu consigo trafegar dados na rede. Então, lembra do DHCP sempre nessa ideia. É o que gera o número IP de conexão da sua máquina com a internet. O IP quente, tá? Que é chamado de IP dinâmico ou IP variável. Por que IP dinâmico ou IP variável? Cada vez que você conecta à rede, você ganha um novo IP. Então você botou no modo avião, perdeu o Playboy. Saiu do modo avião, ganhou um novo IP. Quem é o responsável? Dynamic Host Configuration Protocol. Bacana? Segue o jogo. Vamos lá. Tem uma questãozinha? Tem, questão 23 aí do nosso curso. Olha lá. A internet baseia-se no protocolo TCP/IP, em que o endereço IP pode ser designado de maneira fixa ou variável. Tá vendo aí? O responsável por designar endereços IP variáveis que possibilitam a navegação na web é o servidor de... Então falou, ó, gerar IP variáveis que você navega na web, não é o HTTP, nós ainda vamos estudá-lo, né? Não é HTML, HTML não é protocolo, cuidado, HTML é uma linguagem, tá? É a famosa linguagem de marcação para hipertextos, ou seja, HTML é a linguagem padrão que nós usamos para o desenvolvimento das páginas da internet. Então, quando você vai criar uma página na internet, HTML é que cria as tags, né? As etiquetas, faz a formatação da página. Aí você, dentro de outras linguagens como PHP, Java, JavaScript, você consegue desenvolver o dinamismo do site. Mas a base de um site é feito sempre em HTML, ok? Seria aí o DNS? Não, o DNS ainda nós vamos estudar. É muito importante estudar DNS.
é a letra D, tá vendo? Dynamic Host Configuration Protocol, e não é PHP, porque PHP também é uma linguagem de desenvolvimento web. Beleza? Bacana, aluno? Então segue o jogo, vamos para o próximo protocolo, famoso agora HTTP. Esse é o mais conhecido, né? Protocolo de transferência de hipertexto, camada 7. Esse está lá na camada final, a camada mais abstrata, né? Do modelo OSI. Olha lá, Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertexto. Este protocolo é o conjunto de regras que permite a transferência de informações na web, responsável pelo acesso às páginas da www via navegador. Porta 80, guarde essa porta. Quando cai, é uma das preferidas, tá? Costumam pedir essa porta aí, porque esse protocolo é muito famoso. Primeiramente, vamos entender o que é hipertexto, aluno. Você consegue entender o que é um hipertexto? Se você não sabe o que é hipertexto, vai ficar sabendo agora. Hipertexto é um sítio, ou seja, hipertexto é um site. Então, eu posso falar que é um protocolo de transferência de sites, de páginas da internet. Então, vem aqui comigo. Pode observar que toda vez que você vai acessar uma página, vai lá na barra URL, está lá http, e você digita o endereço da página. Então esse é o protocolo de aplicação responsável em fazer com que os hipertextos, os sites, sejam, né, escritos aí na nossa tela e nós podemos navegar pelas páginas da internet, né? Ah, professor, mas você falou que o TCP faz isso. Calma. O TCP é camada de transporte, ele transporta os pacotes. HTTP é o protocolo de aplicação do software, que faz a tradução, que você consegue ler a informação que o TCP transportou, tá? Então são coisas diferentes, tem ligação. Eu posso afirmar que um HTTP, por exemplo, ele opera com transporte TCP. Então quando você está acessando uma página, o HTTP está traduzindo, né? Fazendo a transferência dos hipertextos, e o TCP está transportando os pacotes para chegar lá. Bacana? Perfeito? Então joga lá, esse é tranquilo. Aí ó, pode ver que sempre nas barras de endereço, barras URLs, você vai ter essa sigla lá, que é o protocolo mais famoso, o mais conhecido, tá? Então acesso às páginas através do famoso navegador, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Edge, operam aí com esse protocolo. Aí, toma cuidado, aluno, que ele tem um primo rico, né? Primo fodão, que é o HTTPS, ó. Toma cuidado, tá vendo? Protocolo de transferência de hipertexto que? Seguro. Então esse S aqui vem de security, também opera na mesma camada, camada 7. Olha lá, Hypertext Transfer Protocol Security. É uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada SSL ou do TLS. Essa camada adicional permite que os dados sejam transmitidos através de uma conexão criptografada e que se verifique a autenticidade do servidor e do cliente através de certificados digitais. Porta 443, guarda essa porta também. Tanto a 80 do HTTP como a 443 do HTTPS costuma cair muito. Então deixa eu dar um exemplo na prática desse protocolo. O site que você está usando nesse exato momento aí, se você estiver assistindo pelo computador, você logou na plataforma do Gran Cursos Online para assistir minha aula, perfeito? Então pode observar que você acessou um site ao qual tem um protocolo HTTPS. Então significa, aluno, que as informações que estão sendo trocadas entre sua máquina e o servidor do Gran Cursos Online estão seguras. Elas estão criptografadas. Na hora que você loga, entra na plataforma e começa a transmitir informações, essas informações estão em sigilo, criptografadas. O que é uma criptografia? É um embaralhamento de dados. É você embaralhar dados, transformando em códigos, né, que alguém não consegue ler. Então, se alguém interceptar essa troca que você está fazendo com o Gran Online, vai ver um bando de código. E para quebrar esses códigos é a coisa mais difícil do mundo. Né? Só um exemplo, se estiver usando uma chave lá de 128 bits, o cara vai ter que quebrar um número 2 elevado a 128 de potência para ele conseguir quebrar essa chave.
é muito raro, é muito difícil quebrar. Então eu posso afirmar, toda vez que eu estiver navegando por um site que usa protocolo HTTPS, eu estarei em um ambiente seguro, ok? Perfeito? Aí, a manha que eu tenho para você é o seguinte, eu já peguei a manha do HTTPS. Toda vez que o examinador te cobrar HTTPS, ele vai ter que colocar na prova alguns nomes, alguns termos. Se ele não colocar, aluno, a questão vai estar errada. Quer ver? Joga lá. São esses aqui, ó. Falou em segurança, que o site trabalha com segurança, ele está usando HTTPS. Tudo bem? Falou que o site utiliza criptografia, ele está usando HTTPS. Falou que o site trabalha com certificado digital, isso é tema da matéria de segurança da informação, tá? Certificado digital é um documento eletrônico que atesta a validade do site. Você tem certeza que você está naquele site que ele diz ser. A gente vai ver isso aí na matéria de segurança. Certificado digital. Caiu dizendo que o navegador está exibindo o desenho de um cadeado. Geralmente esse cadeado vem fechado, está usando HTTPS. Ou então, usando o TLS ou SSL. Quem é o SSL ou TLS? São os protocolozinhos que geram a criptografia da página. Eles que são os responsáveis em gerar a criptografia. No caso, o TLS é um protocolo mais moderno. Então, para o examinador definir HTTPS, tem que vir esses termos aí. Se não vir, já era, não está te cobrando HTTPS. Mamãozinho com açúcar. Perfeito, pegou a ideia do HTTPS, bacana. Então, vamos dar uma pausinha para tomar uma água. Quando voltarmos, nós vamos entrar nos exercícios sobre HTTP e HTTPS. Lembra? Se eu passo teoria, eu tenho que passar as questões. Mas não vai dar tempo, eu jogo aí no próximo bloquinho para você. Valeu? Até daqui a pouco.